6 horas da tarde, são 6h03 agora. Paulinho vai entrar, vamos esperar conectar, abrir a nossa câmera. Paula Mello, boa tarde. Oi, agora sim. Tudo bem, Paulinha? Ótimo. Para mim estava mudo aqui, por isso que eu estava entrando e saindo, Tava tentando mudo? ver. Ah, então tá É, bom. tudo Agora tá bem. funcionando. Agora está funcionando perfeito, tá Paulinha, ótimo. antes de qualquer coisa, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua agenda. Gente, vocês não fazem ideia do que essa mulher é concorrida. Ela tem uma clínica nova agora em São Paulo, que tá bombando. Tá no visual da clínica nova aí, né? Fala um pouquinho da clínica pra Estou gente. aqui, com certeza. Acabei de atender agora. Olha só. Gente, então, Paulinha, obrigado pelo seu tempo. Eu coloquei um box um pouco mais cedo no meu Stories para a galera fazer perguntas sobre nutrição e emagrecimento, claro, para o nosso universo de corrida de rua, que são as pessoas que me acompanham. E teve uma porrada de perguntas, não vai dar tempo de a gente responder todas, mas eu separei algumas aqui para a Paula responder para vocês. Para quem não conhece a Paula, o Instagram dela, eu até coloquei aqui, fixado no post, tá aqui, @NutriPaulaMelo. Depois sigam a Paula Mello, a galera que me acompanha aí. Cara, não pergunte para mim sobre alimentação, sobre nutrição. Pergunte para especialista, para nutricionista, Paula. Então, eu vou aproveitar e vou aproveitar para aprender um monte de coisa. Sempre que a Paula fala, a gente aprende muito. Eu já mudei coisas nos meus treinos por conta de ensinamentos da Paula e espero que ajude vocês também nesse nosso bate-papo aqui. Paulinha, chega de enrolar, vamos direto para as perguntas? Posso? Vamos nessa. Vamos nessa. Ó, Pode e a começar aí. primeira pergunta que eu separei, a gente juntou meio que na mesma, que eram temas meio parecidos, meio repetidos, que era a questão do jejum. Sei que a gente já falou disso em outros vídeos, mas tem muita gente que é novo aqui, que nunca viu a gente falar disso. Posso Sim. correr em jejum? Eu vou falar todas que tem 3 em 1, mais ou menos. Posso correr em jejum se eu sair às 5 da manhã? Para quem que é indicado o jejum intermitente, que aí fala um pouco de jejum também, e um treino de 5 quilômetros pela manhã em jejum. Tem problema? Então pode discorrer sobre esse assunto aí pra gente. Perfeito. Nossa, eu acredito que até Rodrigo já consiga responder essas perguntas por mim, porque Eu o já quanto que a gente consigo já falou aqui. responder, mas eu sempre falo, procura um nutricionista, cara, para não entrar na minha área, entendeu? Não, mas é isso mesmo. Bom, vamos responder a todas essas perguntas daí. Primeiro falando especificamente do treino em jejum. Então, assim, dá para treinar em jejum? Acordar. O caso mais clássico de pessoas que treinam em jejum são essas pessoas que treinam de manhã super cedo, né? Porque elas acordam e aí tem aquela coisa de, poxa, eu vou comer alguma coisa. Tem gente que não se sente bem. Tem gente que, seja lá o que for, meio que pesa na hora da corrida. Então, muitas pessoas preferem simplesmente já colocar o tênis e sair para correr ou sair para fazer. E pode fazer isso? Pode. Na verdade, para praticamente todo tipo de treino, não existe uma contraindicação em fazer esse treino em jejum. Claro, qual é a grande questão? Assim, e por quê, né? Porque, poxa, cara, mas eu sempre ouvi que tem que comer alguma coisa antes de sair para correr ou para treinar, tem que comer uma fonte de carboidrato, né? Para sair para treinar. Mas, gente, lembrem-se bem que, via de regra, nós temos reservas. Então, assim, todo mundo tem aí um pouquinho de gordura, provavelmente, ou tem os estoques de glicogênio já cheios, e na verdade essa é a principal explicação, Rodrigo. Então, quando eu, na noite anterior, né, no dia anterior, na verdade, me alimentei super bem em todas as minhas refeições, às vezes até já prevendo o que é que o seu nutricionista ou você que está mais ligado em alimentação, às vezes o que é que pode fazer de mudança. Ontem, no meu jantar, então hoje no meu jantar, sabendo que eu vou correr amanhã e até que vai ser uma corrida um pouco mais longa, às vezes o que é que eu faço no meu jantar? Já dou uma adaptada nele para trazer até um pouco mais de nutrientes, trazer um pouco mais de carboidrato, por exemplo, um pouco mais de batata, por exemplo, ou de arroz, já sabendo que amanhã eu corro, já que eu corro mais confortavelmente em jejum, eu já quero chegar nesse treino com o máximo dos meus estoques de glicogênio. E o que é glicogênio? É a nossa reserva que tem lá tanto no nosso músculo quanto no nosso fígado. É a nossa reserva de carboidrato. É dessa reserva que o meu corpo vai pegar energia no momento em que eu estou lá correndo ou fazendo qualquer tipo de treino. Então, qual é a grande questão? Então, para todo tipo de treino, para qualquer treino, eu posso ali correr em jejum, desde que no dia anterior, né, eu tenha me alimentado bem, então provavelmente eu já vou chegar com essas reservas direitinho. Posso? Pode. Quando é que a gente começa a ter Paulinha, deixa eu só te contraindicações? interromper um pouquinho.
quantas Diga. horas antes? Porque acho legal você falar isso, porque muita gente, Aham, tem gente que janta às 6 horas da tarde, tem gente que janta às 10 horas sim, da noite. Faz muita verdade. diferença ou não? Dá no mesmo. Se o estoque está cheio, tá tudo bem. Como é que é? Faz muito pouca diferença, Rodrigo. Por quê? Porque, como eu disse, a gente tem dois estoques de carboidrato no corpo, né? A gente tem o glicogênio muscular e o glicogênio hepático. E a grande questão é que o nosso glicogênio muscular, eu costumo dizer que ele é bem egoísta. Ele geralmente vai ser utilizado basicamente para fornecer energia para o nosso músculo. Então, no dia a dia, se a gente está mais sedentário, então imagine que uma pessoa que jantou lá, jantou cedo, 6, 7 horas da noite, ela provavelmente vai ficar em casa, ainda mais provavelmente vai sair para correr amanhã de manhã, então ela vai estar mais em casa, vai estar mais de boa. Então, esse pouco de energia que ela está utilizando, em primeiro lugar, vai vir primeiramente e especialmente das reservas de gordura dela. Porque quando a gente está com baixa frequência respiratória, baixa frequência cardíaca, está lá calminho, sedentário, principal fonte de energia para estar deixando toda essa máquina aqui funcionante, pulmões respirando ali, cérebro pensando, é principalmente gordura. Comecei a me mexer, comecei a aumentar a frequência cardíaca e respiratória, eu começo a demandar mais do carboidrato, que é da minha reserva de glicogênio. Então, ou seja, comi 6 da noite ou comi 10 horas da noite, para o meu treino de amanhã de manhã, isso provavelmente vai mudar muito pouco. Porque o que o meu corpo vai utilizar durante esse período de jejum, independente se foi um período de jejum de 12 horas ou de 16 horas, ele vai utilizar mais da minha gordura, se eu estou mais paradinho, e principalmente do meu carboidrato hepático. Então, do carboidrato que está lá estocado no meu fígado, no meu glicogênio hepático. Então, no momento que eu começo a corrida, eu provavelmente estou com os meus estoques de glicogênio muscular muito bem preenchidos. Então, eu tenho energia suficiente para estar correndo. E aí, a Paulinha, então a depender. gente tem, desculpa te cortar, só para explicar para quem é mais Uhum, leigo aí na corrida. A gente tem uhum, basicamente então dois tanques de combustível reserva antes de entrar o nosso glicogênio muscular. A gente tem a gordura, que a gente está ali à uhum, noite em casa, que a gente vai usar para as atividades cotidianas. Ah, vou ali lavar uma louça, vou ali arrumar a cama, coisinha uhum, bem leve antes de dormir, vou assistir sim. televisão, vou estar usando gordura. E eu ainda tenho um glicogênio hepático antes de entrar no glicogênio muscular. Seria isso? É tipo isso, porque na verdade, Rô, é bem complexo até falar nisso, falar nesse uso dos que a gente chama de substratos energéticos, né? Dos usos das fontes de energia que a gente tem estocada no nosso corpo, porque na verdade tudo está sendo utilizado ao mesmo tempo. Então, se eu estou agora aqui, provavelmente eu tenho gordura sendo utilizada, eu tenho carboidrato sendo utilizado e talvez eu tenha um pouco de proteína também, de aminoácidos sendo utilizado. Mas a grande questão é que, a depender realmente dessa parte de frequência respiratória, frequência cardíaca, que tipo de alimentos eu mais consumo no meu dia, todas essas variáveis vão estar influenciando no que é que eu vou estar utilizando primordialmente naquele momento. Então, na verdade, até é um assunto bem complexo. Mas, no fim das contas, o que a gente sabe é que vou ali executar um treino que ele dura até 1 hora, por exemplo. Posso estar em jejum? Pode, você provavelmente tem reserva suficiente para estar executando muito bem um treino que dura 1 hora até 1 hora e meia. A grande questão é, se começa a ser um treino de acima mais de 1 hora e meia, aí provavelmente vai te fazer falta alguma coisinha pré-treino, vai te fazer falta um pouquinho de carboidrato antes do treino. Então, tudo depende realmente da alimentação que você vem tendo, do tipo de adaptação que você tem em relação àquela alimentação, do tipo de adaptação que você tem ao treino. Então, muitas vezes, uma pessoa que nunca treinou, ou que vinha treinando um tipo lá específico de esporte, por exemplo, e do nada a pessoa fala: quer saber, amanhã eu acho que eu vou fazer uma aula de spinning na academia. Nunca fiz spinning na vida, tá fazendo algo bem leve, e amanhã eu vou fazer uma aula de spinning e vou em jejum. Então, pode ser que essa pessoa Vai tenda, dar às vezes, ruim. a passar mal. Poxa, pode ser, porque na verdade até não é nem muito culpa do jejum, é culpa do destreino dela para aquele treino que ela está se propondo a fazer. Então tem muito isso também, se você é adaptado ou não ao treino. Então você mesmo deu um exemplo, né, Rô, que teve um dia lá, acho que em Brasília, que você falou, Aconteceu de cara, novo agora, aconteceu de novo agora. Mês passado eu fiz isso de novo e deu bom. Porque quando a gente vai para Brasília, eu vou 3 vezes por ano, eu vou para Brasília participar de um treinamento lá de empreendedorismo e tal. Eu passo uhum, 3, 4 dias lá. Dessa vez eu fui na segunda, voltei na sexta. E a gente fica no uhum, hotel, e aí tem café da manhã, almoço e janta.
Só que o café da manhã começa às 6 horas da manhã. E às 6 horas da manhã eu já tenho que estar correndo para dar tempo de treinar, voltar, tomar banho, pentear todo esse cabelo e entrar no curso. Então, o que eu faço? Eu janto muito bem, eu lembro, de verdade, Paulinho, eu lembro de você, cara, carboidrato à noite. Eu vou lá, dou uma caprichada no carbo, como um pouquinho mais, que eu sei que eu vou dormir, dali eu vou pro quarto, vou descansar, não vou fazer mais nada. Acordo às 5 e pouquinho da manhã, me troco, lavo o rosto, escovo o dente, tomo um golinho de água, que aí tudo bem, e vou pro treino. Eu fiz isso agora de novo, corri 10 quilômetros em Brasília, voei, foi super legal, tava totalmente em jejum. E aí voltei, tomei banho, beleza, não me senti mal, não passei mal, não aconteceu nada. E aí, porque era um treino mais curto, eu treinei lá em 50 minutos, não era um treino, não ia fazer uma maratona, né? Teve até alguém que perguntou aqui, mas se for correr 42 quilômetros, dá para ir em jejum? Aí não, né, gente? O tempo é muito prolongado, a intensidade é muito grande, a Paula já falou disso. Mas muito legal, é legal a gente ter essa consciência, saber que a gente pode aplicar isso, sabendo até dos riscos. Cara, será que eu vou passar mal? Será que não? Fazer com controle, né? Orientação informação é poder, né? Então, muito legal isso, Paulinho, que você está ensinando pra gente. Obrigada, que bom. E até, acho que só complementando, né, Rô, porque teve, dentro dessas perguntas aí do jejum intermitente, acho que a pessoa me lembre aí, ela perguntou para quem é contraindicado ou para quem é indicado? Para quem é indicado o jejum intermitente? Para quem é indicado. Na verdade, eu diria que, assim, é difícil responder essa pergunta, porque seria para Para quem está afim de fazer, né? Para quem está afim de testar, sei lá. Que é estilo de vida, né? O que a literatura científica tem mostrado em relação a jejum intermitente? Poxa, que aparentemente pode trazer muitos benefícios à saúde. Pode trazer benefícios de melhora de pressão arterial, de melhora de perfil de colesterol, de melhora de resistência à insulina, que é o que vulgarmente a gente chama de pré-diabetes. E no fim das contas até pode ajudar às vezes no emagrecimento, até poderia. A ideia até, na verdade, o porquê que o jejum intermitente pode trazer todos esses benefícios, está um pouco ligado à capacidade da pessoa, por conta do jejum intermitente, por conta de subtrair uma refeição no seu dia, ela acabar fazendo uma leve restrição calórica. Ela acabar diminuindo a quantidade de calorias que ela consome. E isso parece ser muito interessante para a saúde. Hoje se discute muito essa coisa de diminuir um pouco a ingestão calórica que a gente tem. Claro que isso aí a gente está avaliando uma população que é uma população que, infelizmente, hoje acaba se excedendo muito no consumo calórico, se excede muito nos alimentos industrializados, o que fica fácil jogar essas calorias lá para cima. Então, se a gente olha para a característica, a grosso modo, dessa nossa população atual ocidental, o jejum intermitente ele é muito bem-vindo. Então é isso, dá para treinar em jejum? Dá, a gente já conversou bem sobre isso. E assim, só para quem não seria então aconselhado um jejum intermitente, para aquele grupo de pessoas em que não é interessante agora fazer uma restrição calórica, seria principalmente quem? Gestantes e lactantes. Então, se a mulher está amamentando ou está grávida, não é o objetivo agora fazer o jejum intermitente. Provavelmente isso não traria nenhum grande mal ali, se fosse por um período não tão longo e tudo mais, mas na boa, se já que vai ser qualquer coisa sem orientação, não faz, não inclui isso nessa fase agora, não é o objetivo realmente. O objetivo é gerar muito bem essa vida que está por vir. Quem mais? Diabéticos em uso de medicamentos. Isso a gente alerta, claro, principalmente para as pessoas que vão fazer sem nenhuma recomendação. Porque no momento em que um paciente diabético faz uso de medicamento para controlar a glicemia, se ele resolve fazer um jejum intermitente sem orientação, sem falar com o médico e sem reduzir provavelmente essa dose do medicamento, a chance às vezes dele ter uma hipoglicemia, mantendo o medicamento na concentração e na frequência do dia que ele costumava ter, pode existir. Então, ele pode ter uma hipoglicemia, que é algo muito grave para um diabético. Legal. Então, via de regra, para esses grupos especificamente, a gente não recomenda jejum intermitente. E para quem tem qualquer relação com compulsão alimentar, né? Aí fica sempre muito mais delicado. Aí é bom ter um acompanhamento profissional. Mas para todas as outras pessoas, é possível. Maravilha, Paulinha, show de bola. Paulinha, a gente normalmente deixa para fazer os agradecimentos, as coisas no final do vídeo. Aí no final do vídeo todo mundo sai. Vamos aproveitar que está todo mundo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho como as pessoas fazem para se consultarem com você,
A Paula vai continuar respondendo um monte de perguntas, essa foi só a primeira. Mas fala um pouquinho da clínica Você Bem, o que tem aí, onde é. Outro dia os alunos meus me perguntaram, Rodrigo, como é que eu marco uma consulta com a Paula? Eu falei, cara, manda um direct para ela no Instagram. É mais ou menos por aí, tem um telefone, um contato. Fala aí pra galera. Na verdade, eu convido todo mundo. Rodrigo já convidou, mas eu convido mais uma vez a quem não me segue ainda no Instagram, que é o meu principal canal de rede social. Passa a me seguir, porque assim, lá no cabeçalhozinho do meu perfil, eu tenho todas as informações, tenho o telefone de contato aqui da Clínica Você Bem, que dá para falar com Camila, nossa secretária aqui, ela pode passar todas as informações de consulta de toda a equipe multiprofissional que atende aqui na Clínica Você Bem. E para quem mora em Salvador e Brasília, eu também atendo nessas cidades. Uma vez por mês eu vou a Salvador e a Brasília. Então, se você está em São Paulo, Salvador ou Brasília, estamos aqui. E queria aproveitar, então, já que vai me seguir, vai olhar lá o meu perfil. Se quiser, já tem um link lá que você pode clicar para participar de um canal que eu acabei de inaugurar, Ru, que é um canal do Telegram, onde lá eu estou jogando muita informação. Então, a ideia é sempre passar dica, passar receitas, passar um pouquinho do meu dia a dia. Então, convido a todo mundo logo para Vou entrar entrar lá. no seu canal do Telegram, com certeza. É novo, né? É novo? É novo, é novíssimo. Abri hoje, na verdade. Vou entrar, por isso que eu não estava lá ainda. Muito bom. Gente, dados os recados aqui, de verdade, a gente tem muito cuidado de indicar profissionais para vocês, porque existe muita gente picareta na internet, tem muita gente séria na internet. Eu, modéstia à parte, sou um cara muito sério, que faço meu trabalho muito profissionalmente na internet. E a Paula, eu ponho a mão no fogo por ela, porque ela é muito competente, muito séria, muito profissional. E vocês viram a agenda dela, que loucura, né? Então imagina para ela estar aqui com a gente hoje, o trabalho que foi. Então obrigado mais uma vez, Paulinha. Segunda pergunta, sem mais delongas. O Edgar, que é meu aluno, mandou uma pergunta que chega até a ser engraçada. Ele mandou assim, como emagrecer comendo de tudo? Aí ele colocou, mas de tudo mesmo. Tem como? Olha que saia justa. Adorei, adorei. Eu acho que Edgar, não sei se foi esse Edgar, mas foi um que falou até comigo, mandou e-mail lá do NutrisRun, que acho que a gente deve falar hoje aqui. Sim. E aí eu respondi ele, trocamos umas ideias aí sobre pré-treino. Não sei se é você, Edgar, mas bom. Eu acho que foi, sim, acho que foi esse Edgar aí. Então pronto, dá para emagrecer comendo de tudo, mas de tudo mesmo. De verdade, gente, dá. Dá porque, na verdade, observe que tudo na nossa vida é uma questão de frequência, principalmente. Ou seja, do quão frequentemente eu coloco ou não determinado alimento na minha rotina. Então, o que é que vai fazer parte da sua rotina de todo santo dia, ou o que é que vai estar mais esporádico? Então, eu preciso, para emagrecer, né, para perder gordura corporal, eu preciso eliminar um alimento, seja ele qual for, de vez da minha vida. Vou ser muito sincera e na lata. Por mais trash que seja esse alimento, por mais que ele não ajude a você, não colabore em nada com a sua saúde ou com o seu emagrecimento, se ele não estiver dentro da sua rotina, se ele estiver em momentos pontuais, nas suas exceções, certamente isso não vai impedir que você emagreça e que você chegue ao resultado que você quiser. Eu acho que o mais importante sempre, Ru, é isso. É a gente, desde agora, começar a mudar um pouquinho a nossa cabeça. Porque a gente vive num mundo que, sei lá se é bom ou se é ruim, mas fato é, tá tudo muito à disposição, né? Tá tudo muito acessível. Então, se eu quiser ter prazer agora através do alimento, é só ir ali na esquina e comprar lá, sei lá, biscoito recheado, comprar uma bomba de gordura com açúcar, que é isso que traz felicidade para o nosso paladar. Isso é que dá aquele prazer absurdo. É isso, é muito açúcar com muita gordura junta. E o que é que faz a gente engordar com o tempo? Consumir muito açúcar com muita gordura todo santo dia. Então é isso, eu preciso me abster do sorvete, do biscoito recheado, do pastel da feira, de alguma dessas coisas? Não. Então, Edgar, eu posso emagrecer comendo de tudo. Pastel de feira não, é muito gostoso. A gente come toda semana pastel de feira. Tem uma feira na rua atrás da minha casa. Toda terça-feira, eu e a primeira dama comemos um pastel. Confessei. E eu entreguei a primeira dama também. E aí, quando você olhar para Rodrigo e para a primeira dama, para você saber que você pode ter um ótimo shape, ter um ótimo corpo e ainda assim comer pastel de feira toda semana. Mas é isso, gente, de verdade.
Porque é muita frequência. Então, hoje qual é o grande problema? Porque aqui hoje a gente tem uma população que é obesa, né? Em sua maior parte tem sobrepeso, né? Já atingimos esses números. A maior parte, mais de 50% da nossa população Que tem algum triste nível isso, de meu. sobrepeso. Isso é Então, muito mais de triste. 60% da população sedentária. E a maioria parte da população está acima do peso. Então, cara, bora cuidar do corpo, bora correr, bora se alimentar direito. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês. Exatamente. E, Rô, eu acho que o quanto mais cedo a gente consegue entrar com esse pensamento de que, assim, velho, a realidade é essa, eu vivo num mundo em que eu posso ter, a nível de paladar, o prazer que eu quiser, a hora que eu quiser, a um custo muito baixo, fácil acesso, eu realmente tenho tudo isso na mão, mas eu vou escolher por toda a parte racional, por eu entender que eu quero envelhecer com saúde, que eu quero utilizar o dinheiro da minha aposentadoria para viajar, para ser uma sessentona, setentona, oitentona, com tudo em cima, curtindo a vida e não tá dependendo de terceiros, não tá gastando esse dinheiro da minha aposentadoria com remédio. Então, se eu quero tudo isso, hoje eu vou escolher ter todos esses alimentos aí que dão auge de prazer, mas que realmente eu sei que não fazem bem para mim, eu vou escolher colocar isso na menor parte do meu tempo. Então, hoje, gente, assim, eu estava escrevendo sobre isso hoje para postar amanhã. Queira sempre manter o seu livre-arbítrio. Porque no momento em que a gente está doente, no momento em que chegar o diagnóstico de que a gente está doente, aí ferrou. Aí a gente vai ser privado do nosso livre-arbítrio e ou a gente vai escolher sempre aquilo ou a gente não vai ter mais saúde. Então, hoje, escolha poder ir na feira e comer um pastel se você quiser. Mas tenha certeza que se todo santo dia essa for a sua escolha, de manhã, de tarde, de noite, em breve vai ter algum profissional de saúde te falando, cara, desculpa, mas você não pode mais comer pastel de feira. E não queira isso, queira poder escolher. Né? Então, se Sim. você escolhe colocar na menor parte do seu tempo, acredite, Edgar, vai funcionar. Então, tudo é uma questão de frequência. A gente não precisa tirar nada da vida, mas tem que escolher colocar esse tipo de alimento na menor parte do tempo. Olha, esse pensamento que você trouxe, como posso dizer, essa ideia que você trouxe agora, acho que valeu essa live aqui. Acho que quem caiu essa ficha desse livre-arbítrio, valeu todo o papo que a gente teve aqui, porque é uma reflexão que a gente muitas vezes não faz, e por mais que os profissionais de saúde falem, às vezes eu tenho vontade de abrir a cabeça do meu aluno e enfiar a informação lá dentro, e eu sei que você quer fazer isso com seus pacientes também, porque você fala, cara, não é possível que a gente ensina, as pessoas não fazem. Então, meu, presta atenção nisso. Não é qualquer pessoa que está falando, é uma pessoa que sabe do que está falando. Então, valeu demais. Essa dica vale colocar uma frase dessa na parede e olhar todo dia. Tenha o livre-arbítrio enquanto você pode. Então, assim, cuida de verdade do que você põe para dentro de você. Ótimo. Paulinha, próxima pergunta. Essa aqui é clássica, todo mundo pergunta. Qual a melhor opção de alimento antes da corrida e quanto tempo antes? Perfeito. Na verdade, essa questão é isso. Essa questão do pré-treino vai depender de vários fatores. Então, a gente já viu a primeira pergunta aqui foi em relação a jejum. Então, eu preciso necessariamente comer alguma coisa? Não necessariamente. Se eu falo de um treino mais curto, se eu dou adaptado àquele treino, tranquilamente eu posso tentar fazer ele em jejum. Vê aí o que é que acontece com você. Vai na boa, se é o primeiro treino em jejum, para ver como você reage. A chance de você reagir super bem, manter performance lá em cima, é muito alta se a gente está falando de um treino de até 1 e meia. A partir de 1 hora e meia, então, a pessoa que está lá fazendo longão, 18, 20 quilômetros, aí o negócio começa talvez a dar uma encrencada. Então, ou você vai precisar de alguma coisa durante o treino, ou você vai precisar realmente colocar alguma alimentação pré-treino um pouquinho mais interessante. E o que eu escolho pré-treino, então? Aí depende de quanto tempo você tem entre comer e treinar. Quanto mais curto é esse espaço de tempo, mais simples tem que ser esse pré-treino. E o que é que eu quero dizer com simples? Apenas carboidrato é interessante você manter. Deixa eu colocar Aí, um poxa, parênteses aqui na pergunta, que o nosso tema é alimentação, nutrição e emagrecimento. Então vamos pensar com a cabeça de quem quer correr para emagrecer. Não está falando de Perfeito. performance, não. O cara que quer bater o Perfeito. recorde, correr mais rápido, ficar mais forte, não. Que comer antes da corrida, quanto tempo antes, pensando, vamos supor, eu quero emagrecer, o Rodrigo quer emagrecer, o que eu como antes? Vamos lá, só para contextualizar.
Maravilha. Isso muda muito mesmo, tá, Rô? Porque se eu tô falando de performance, taca ali carboidrato para dentro. Não pensa em nada, não. Bota bastante carboidrato para dentro e vai. Então, aquela coisa do que o personal trainer gosta de falar, né, Rô? Tipo assim, comer uma banana com aveia, com mel, com tudo turbinado, com todos os carboidratos do mundo, isso é verdade para alguém que quer performance esportiva. Mas para quem quer emagrecer, qual é a ideia geral do dia? Independente de estar falando de pré, pós, independente de qualquer coisa. A ideia geral no dia é fazer déficit calórico. É consumir um pouco menos de calorias do que aquilo que você gasta. Gente, essa ideia aí não saiu de moda ainda. Infelizmente, ela é o que leva a gente a emagrecer. É promover déficit calórico. Então, então, a ideia, na verdade, é o quê, Rô? Eu vou comer antes de treinar o mínimo possível que eu preciso para fazer aquele treino. Boa. Então, primeira coisa é tirar da cabeça das pessoas que elas necessariamente precisam comer logo antes de treinar. E isso eu estou falando, eu não estou falando para aquele treino só de manhã cedo, não. Estou falando para o treino em qualquer horário do dia, porque é muito comum o paciente vir aqui no consultório e falar, ah, não, então aí eu almoço, eu treino no final da tarde, 5 horas, 5 e meia, que é quando eu saio do trabalho, então aí eu lanchei lá por volta de 3 horas, mas aí eu passo em casa rapidinho, como alguma coisa e vou treinar às 5 e meia. Aí eu sempre pergunto, mas espera, você comeu alguma coisa porque você está com fome? Você precisa comer alguma coisa antes de treinar? Ah, não, é porque assim, eu vou treinar, né? Então tenho que comer. Não, poxa, você não almoçou? Você não lanchou? Tá de bom tamanho. Se você não tem fome, por que que você vai comer novamente antes de treinar? Você não precisa, você quer emagrecer. Então, se você quer emagrecer, quanto menos você colocar para dentro, melhor vai ser. Então, se é um momento em que você não tem fome, que você já está alimentado, que suas reservas provavelmente estão lá super bem estocadas, você tem gordura para perder, seu glicogênio muscular provavelmente está ali bem preenchido porque você comeu um pouquinho de carboidrato ao longo do dia. Por que que você vai ter que comer mais imediatamente antes do treino? Não precisa, tá bom? Sua última refeição pode ter sido 2, 3, 5, 10 horas antes do treino. Não tem problema nenhum. Se Paulinha, você... isso muda todo o jogo, né? Isso é uma informação que muita Uhum. gente não passa, muita gente não tem acesso a essa informação e erra, Uhum. né? E querer comer, 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 comer para não treinar em jejum, para não Uhum. passar mal. Ah, tem que comer, senão vai passar mal. Eu já falei isso em vários vídeos, Uhum. falei para a Paula até. Eu dei aula presencial muitos anos como personal, dava aula super cedo, enfim, todos os horários. E eu sempre perguntava para o meu aluno, o professor, ele tem medo do aluno dele passar mal. Porque a gente já viu algumas pessoas que passam mal, que têm hipoglicemia, porque estão sem comer há muito mais horas do que deveriam, não só nesse exemplo que você deu. Uhum. E aí, realmente, vão Uhum. fazer qualquer treino e passam mal. Ficam lá branco, pálido e Uhum. desmaia. Aí, cara, é mó trampa, é mó processo, e leva para o médico, e não sei o que, até a pessoa ressurgir, né? Acordar. E aí, porque não comeu, tá sem comer há tantas horas, e não sei o quê. Então a gente fica meio com trauma e a gente meio que obriga o aluno, cara, você tem que comer. Não vem treinar sem comer. Aluno que fala que vinha treinar em jejum, eu quase dava uma pedrada na cabeça. Fala, pelo amor de Deus, não vem. Eu brigava com meus alunos. Porque, de verdade, era falta de informação minha também. Quando a Paula falou Uhum. isso, eu já falei, gente, não sou dono da verdade, estou aqui para aprender. Quando eu falo que eu aprendo com a Paula, eu aprendo mesmo, né? Eu tive aula de nutrição na faculdade, eu tive aula de nutrição na pós-graduação, mas ninguém nunca me explicou com essa didática, com essa clareza. Inclusive a Paula tem treinamento que ela fala, treinamento online sobre nutrição, que ela explica um monte de coisa, muito mais do que dá tempo de explicar na live de hoje. Mas é uma mudança de mindset mesmo. Para a pessoa que quer emagrecer, não é só o cardápio, a dieta, é aqui, ó. É essa mudança comportamental, é entender o processo como um todo. E a Paulinha, pô, tá arrebentando, Paulinha. Continua. Obrigada, Rô. Valeu. Não, mas é isso. Então, falando então para quem precisa Para comer emagrecer. antes de treinar, né? Para quando o É. O objetivo é mínimo emagrecimento. possível. Eu diria que é isso, o mínimo possível. E realmente o que você vai escolher para colocar antes do treino vai depender muito do tempo que você tem até o treino, né? Para que haja a digestão desse alimento que você acabou de colocar para dentro. Porque o que não dá é você chegar para treinar com um monte de comida ainda ali no estômago ou intestino para ser digerida e absorvida. Pense que no momento do seu treino, que você começa lá a se movimentar os seus músculos, você está querendo puxar todo o fluxo sanguíneo para aquela região, para chegar mais oxigênio para o músculo, para que esse sangue
para que esse sangue vá lá e carregue todos os produtos tóxicos, digamos assim, que estão sendo formados ali no músculo. Então, você quer o fluxo sanguíneo ali naquela região. E no momento que eu estou digerindo e absorvendo nutrientes, o meu intestino e o meu estômago querem que o fluxo sanguíneo esteja naquela região. Então, começa a haver uma briga aí. Não é à toa que a gente vê muita gente, às vezes, passando mal porque comeu muito perto de treinar, ou porque às vezes até tinha um espacinho ali de 30 minutos antes, mas acabou colocando um alimento ou uma quantidade de alimento que não conseguiu ter tempo hábil suficiente para digerir e absorver tudo isso. Então é isso, quanto mais próximo é a alimentação do treino, mais de fácil digestão precisa ser essa alimentação. Então eu diria Show. que é para priorizar as fontes de carboidrato. Proteína e gordura geralmente demoram um pouquinho mais para serem digeridos e absorvidos. Então eu deixo de lado as fontes de proteína e gordura do tipo iogurte, comer um omelete. Gente, a ideia é pensar em volume pequeno e especialmente carboidrato. Se tem alguém aí no outro nível já pensando, Paulo, mas eu tô usando como estratégia dieta cetogênica, dieta muito baixo teor em carboidrato. O que é que eu faço antes de treinar? Porque eu não quero comer muito carboidrato, não quero aumentar os carboidratos do meu dia. Já me adaptei e estou treinando muito bem com baixo teor em carboidrato. Aí eu diria que se você está muito tempo em jejum e sente que precisa de alguma energia muito próxima do treino, minha indicação nesses casos é o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, que a gente vê em loja de suplemento. Ele é um suplemento alimentar. Por quê? Porque esse é um tipo de gordura específica que tem muito rápida digestão e absorção. A absorção é muito rápida, como se fosse um carboidrato. É diferente, por exemplo, de eu mandar um abacate para dentro, que também tem muita gordura, mas que, claro, vai ser bem mais lentamente digerido e absorvido. Então, se me resta pouco tempo, carboidrato ou TCM para dentro na menor quantidade possível. Show de bola, Paulinha. E nessa mesma linha aí, a gente falou do que comer antes, para quem quer emagrecer, e pós-treino. Eu fui lá e fiz o meu treino de 1 hora e eu tô querendo emagrecer. O que eu como depois do treino? Ou eu espero o horário da próxima refeição? Ou eu não preciso comer imediatamente após? O que a gente pode Uhum. orientar? Em geral, assim. Claro que cada caso é um caso, mas em geral. Perfeito. Eu vou falar mais rapidamente, mas eu queria aproveitar o gancho dessa pergunta e dizer que amanhã eu vou fazer uma live exatamente sobre esse tema, emagrecimento e pós-treino. A gente vai falar a live inteira só sobre isso. Maravilha! Então dá só uma palhinha, só pra galera ficar com vontade de assistir amanhã. Dá só um spoiler do Exatamente. que você vai falar amanhã. Pronto. Então eu diria assim que a grosso modo, sem entrar muito em detalhes, o que a gente tem que priorizar depois do treino vai ser fontes de proteína e fonte de carboidrato. Isso por quê? Porque o que é que eu fiz com o meu corpo no treino? Eu utilizei toda a minha reserva, provavelmente de carboidrato, que é o glicogênio muscular, ou nem toda, tá? A depender da intensidade do treino, da duração do treino, eu usei só parte dessa reserva. Por isso que nem precisa sair comendo carboidrato feito louco, não. Porque às vezes o uso dessa reserva também foi pequeno. Então eu preciso repor esse glicogênio muscular, e eu vou fazer isso com os carboidratos, e eu preciso recuperar o tecido magro que eu microlesionei durante o meu treino, né? Se eu falo de um treino de força, talvez eu tenha lesionado um pouquinho mais. Se eu falo de um treino de corrida, talvez um pouquinho menos, mas fato é, independente do que eu treine, né? Eu vou estar ali causando microfissuras, microlesões nesse meu tecido muscular. E o objetivo com a alimentação depois do treino é tentar recuperar tudo isso que eu agredi ou que eu depletei durante o meu treinamento. Então, eu vou pensar principalmente em fontes de carboidrato e fontes de proteína. A gordura, ela fica em segundo plano no pós-treino. Muito bom. Paulinha, existe alguma coisa da alimentação? É uma das outras perguntas aqui. A pessoa perguntou o que ela deve priorizar na Uhum. alimentação dela com o objetivo de emagrecimento. Que tipo de alimento eu devo priorizar? Existe isso? Ou tem que ter um equilíbrio? O que eu devo evitar Uhum. mais ou menos? Claro que o nutricionista vai saber montar um recordatório mais específico e individual para cada pessoa, por isso que a gente até deu os contatos da Paula aqui. Quem quiser uma coisa bem orientada, mais individual, vai passar com o nutricionista. Mas o que no geral, a gente pode priorizar na dieta para quem está buscando emagrecimento? Perfeito. Eu diria, Rô, que priorizar no emagrecimento, né? A gente sempre vai priorizar as fontes de proteína. Então, eu sempre costumo explicar dessa forma. Dentre os macronutrientes que a gente chama, que são quais?
Carboidrato, proteína e gordura. São aqueles nutrientes que fornecem calorias para a gente. Então, a gente chama dos 3 macronutrientes da dieta. Carboidrato, proteína e gordura. Dentre esses 3 nutrientes, 2 deles são nutrientes energéticos. Vocês viram que eu falei aí no pré-treino de fontes energéticas, carboidrato ou gordura, que eu citei o TCM como exemplo de gordura que rapidamente é absorvida. Por quê? Porque carboidrato e gordura no nosso corpo, eles são utilizados prioritariamente como fonte de energia. Já a proteína, ela é utilizada como fonte de energia? Muito pouco. Até pode ser, como eu estava falando lá dos substratos energéticos, às vezes a gente utiliza também um pouquinho de aminoácido a depender do que está acontecendo ali com o nosso corpo. Mas a proteína, via de regra, ela é mais utilizada para cumprir uma função estrutural no nosso corpo. Ou seja, no momento que eu mando proteína para dentro, essa proteína vai ser utilizada para quê? Principalmente para recuperar o tecido magro, né? Recuperar minha musculatura, que eu acabei lá de microlesionar durante o treino, para criar enzima, hormônios que são proteicos, para crescer o fio do meu cabelo, para crescer a unha, para cicatrizar um arranhão que eu fiz na minha pele. Gente, a gente é uma proteína ambulante. Quando eu falo aqui de órgãos, ossos, tudo aqui, tudo é tudo proteína, é tudo formado por proteína. Então, no momento em que eu como ovos, carnes, dentro dos grãos, eu estou falando de proteína mais vegetariana, dentro das leguminosas, né? Feijão, lentilha, eu tenho uma boa parte de carboidrato, mas eu também tenho uma proteína. Ou os derivados da soja, como o tofu. No momento em que os laticínios, né? Queijos e iogurtes, eles têm uma mistura de nutrientes. Então, tem proteína, mas também tem gordura, tem carboidrato. Fato é, no momento em que eu como proteína, essa proteína vai ser utilizada muito mais para cumprir essa função estrutural do que para cumprir uma função energética. E pense, por que eu estou falando isso? Então, por que eu devo limitar esses nutrientes energéticos, que é o caso do carboidrato e da gordura? Exatamente porque eu quero passar a mensagem para o meu corpo de que o que eu vou mandar via oral vai estar um pouquinho mais escasso e que o meu corpo vai ter que fazer aquilo que é mais difícil para ele, que é ir lá na minha célula de gordura e utilizar essa gordura que está estocada como fonte de energia para me manter vivo, para me manter treinando e tudo mais. Então, assim, como é bem mais difícil, né? É bem mais custoso para o corpo ele ir lá na minha reserva de gordura e utilizar isso como energia, ele só vai fazer isso se eu meio que colocar ele contra a parede e falar, corpo, seguinte, acabou a vida mansa, acabou. Então, eu não vou mandar carboidrato com facilidade, eu não vou mandar tanta gordura com facilidade, e você vai ter que se virar aí com o meu estoque. Porque senão, é tão difícil para ele que, assim, se está chegando ali na corrente sanguínea, ele não vai fazer o mais difícil, ele sempre vai preferir o mais fácil. Então é isso, gente, é limitar aquilo que é fonte de energia, carboidrato ou gordura. Mais de um ou mais do outro, e aí entra a questão da escolha da estratégia nutricional que você vai querer para emagrecer. Se é reduzir mais carboidratos ou se é reduzir mais gordura. Ixi, aí é assunto para outra live. Sensacional, Paulinha, muito bom. Vamos para as últimas aqui, porque já tá. Daqui a pouco a Paula tem outro atendimento e a gente está atrapalhando a vida dela. Ó, tem uma pessoa que escreveu aqui sim. Ela escreveu que ela faz musculação e corre. Agora não é sobre emagrecimento, não. E ela quer ganhar massa muscular, mas ela só emagrece. O que ela deve comer? É uma pergunta bem direta, assim. Ela corre, faz musculação e quer ganhar massa magra, mas ela só está emagrecendo. E aí? Na verdade, Rô, o assunto de ganho de massa muscular, né, ou hipertrofia muscular, renderia uma outra live. Na verdade, ela foge um pouco até da nossa live de emagrecimento, porque, na verdade, a estratégia nutricional para o ganho de massa magra é uma estratégia totalmente diferente. Enquanto para perda de gordura, né, para emagrecimento, eu estou falando em déficit calórico, em reduzir as calorias, reduzir a quantidade de carboidrato ou gordura que a pessoa come. Para hipertrofia muscular, eu quero falar em superávit calórico, eu quero falar em toca caloria, bota carboidrato antes de treinar, volta, come uma montanha de carboidrato com proteína. Brincadeiras à parte, claro, com calma, senão Não, às mas vezes é a o pessoa ganha oposto, né? São objetivos opostos, né? É isso mesmo. São objetivos opostos. E aí, na verdade, Rô, até como veio esse questionamento dela do tipo, corro e treino, aí você talvez poderia falar melhor do que eu, claro. A questão também é isso, né, Rô?
esses treinos concorrentes aí, será que ela talvez esteja fazendo mais o treino que vai levar ao objetivo dela ou ela está Perfeito. andando na contramão? Não, exatamente. Um treino pode estar concorrendo com o outro, mas como a pergunta era sobre alimentação, eu quis jogar, mas é justamente para isso. A pessoa ter essa consciência, ter essa clareza que uma coisa, um tipo de. É igual a gente fala no treinamento, né? Um tipo de treino, um protocolo de treinos é específico para um determinado objetivo e outro protocolo de treinos para outro objetivo. É diferente um treino da pessoa que quer aumentar o volume dela, correr uma maratona, e é diferente o treino para uma pessoa que quer diminuir o tempo nos 5 quilômetros. São protocolos diferentes, são treinos específicos diferentes. No caso da alimentação, a mesma coisa. O protocolo de alimentação para emagrecer é um, o protocolo para aumentar a massa muscular é outro. Então, era mais ou menos isso. Paulinha, a última pergunta. Eu sei que você está com o tempo corrido. Aí tem 500 milhões de perguntas aqui ó, na nossa lista, de todo mundo assistindo. Gente, desculpa, não vai dar para responder todos vocês hoje. Antes de fazer a última pergunta, deixa eu só falar uma coisa. Um presente para a galera que está acompanhando o movimento Bora Correr. Segunda-feira vai rolar uma nova turma do programa, uma turma reduzida para poucas pessoas. E quem se inscrever na segunda-feira vai ganhar um bônus dessa moça aí, da Paula Mello, um programa chamado Nutris Run, que é nutrição para corredores. A Paula fez pensando exatamente no corredor, mas é só para quem entrar no programa Bora Correr na segunda-feira. A última pergunta é, o que é melhor? A pessoa colocou, o que é melhor? Ou talvez que seja mais fácil. Perder peso ou ganhar massa magra? O que é um processo mais fácil, se é que existe? Aí tem que entender isso, né, Rô? O que é que ela quis dizer com o que é melhor? Na verdade, o que é melhor vai depender muito Do de como objetivo está a dela, composição corporal de cada um no momento. Então, às vezes, se a pessoa está com excesso de gordura muito importante, para ela o melhor naquele momento vai ser perder gordura do que ganhar massa magra. Se é uma pessoa que está com um percentual de gordura, às vezes, já dentro do normal, né, dentro do saudável, e ela quer melhorar ainda mais essa composição corporal, aí ela pode fazer qualquer um dos dois. Ou ela pode escolher, se ela quer reduzir ainda mais o percentual de gordura dela, por exemplo. Ela pode escolher trabalhar o emagrecimento, que seria mais essa via de reduzir a ingestão calórica por meio de carboidrato ou gordura, aumentar a ingestão de proteína. Ou ela poderia resolver aumentar a massa magra dela, porque é uma questão matemática, né? Se você aumenta a massa magra ou se reduz gordura, você reduz o seu percentual de gordura. Sabe umas coisas que as pessoas confundem muito? Eu acho que principalmente as mulheres, não sei porquê, mas eu penso isso. Porque os homens não têm tanta preocupação com a balança, especificamente, subir na balança e tal. Os homens estão preocupados com o shape, com o corpo, com o tamanho do braço, do peito, da barriga. O homem olha muito visual e a mulher é muito da balança, né? E aí confundem isso. A pessoa que se preocupa em perder peso, e não é importante perder peso, é importante perder gordura, é importante perder porcentagem de gordura, né? Então, numa análise de uma avaliação física, eu estava com 30% de gordura, eu consegui baixar para 20% de gordura. Mas se o peso corporal está igual, ótimo, quer dizer que você ganhou massa muscular. Então, perder peso não quer dizer emagrecer. Se eu parar hoje de fazer musculação e ficar um mês sem fazer musculação, com certeza eu vou perder peso, porque eu vou perder massa magra. Mas não quer dizer que eu emagreci, eu posso ter engordado e posso perder peso. Então, são coisas totalmente diferentes, né, Paulinho? Exato, não, você falou perfeito. Perder peso é uma coisa, emagrecer é outra. Assim como também aqui, enquanto a gente falava, teve uma pessoa que escreveu aqui, gostaria de engordar. Eu me pergunto e acredito que não. Acredito que essa pessoa não gostaria de engordar. Ela gostaria de ganhar peso e esse peso que ela gostaria de ganhar vem da massa magra. Então não é engordar. Engordar significa ganhar gordura, assim como emagrecer significa perder gordura. Então, às vezes, em relação ao peso na balança, você pode ganhar peso na balança e ainda assim ter emagrecido, né? Se a quantidade de gordura total do seu corpo diminuiu e você só aumentou músculo no corpo, só aumentou massa magra, músculo e água no caso. Então, assim, peso é uma coisa, gordura é outra. Mas se a gente for para a pergunta, Rô, em relação ao que é mais fácil fazer, sendo bem sincera, eu acho que emagrecer é muito mais fácil do que fazer hipertrofia muscular. Eu também acho. Porque hipertrofia muscular, gente, é uma coisa que você tem que estar extremamente atento a todos os detalhes. Óbvio que a questão do biotipo conta muito,
Então, a gente tem alguns biotipos que têm uma facilidade muito maior com ganho de massa magra, mas que geralmente tendem a ter a mesma facilidade para ganhar gordura corporal, não é isso, Rô? Então, a grande questão é, eu acho que para ganhar massa magra, você tem que estar atento a tantos itens de manter um treino de alto nível, com a frequência muito boa, estar atento a sempre consumir uma boa quantidade de proteína no dia, fazer esse superávit calórico, que para muitas pessoas que têm dificuldade de ganhar massa magra não é fácil, muitas vezes vai significar a pessoa empurrar a comida para dentro, comer quando não tem fome. E olha, gente, parece que não, mas isso é tortura também, viu? É tortura, lógico que é. E, bom, é bem por aí. São objetivos diferentes, treinos diferentes, estratégias diferentes. Eu tenho certeza que quem assistiu essa live de hoje teve uma aula de tudo isso. E, galera, fiquem ligados, fiquem atentos. Não tentem inventar nem a alimentação da cabeça de vocês, nem o treino da cabeça de vocês. Busquem orientação profissional. Ah, mas eu não gosto nem da Paula, nem do Rodrigo. Ótimo, busca outro profissional de educação física, busca outra nutricionista, mas não tenta cometer os erros sozinho. A gente que sabe um pouco, já comete um monte de erro. Imagina você que é leigo, que não sabe. Então, procure informação. A gente está aqui para ajudar vocês. Quem estiver assistindo esse vídeo, me segue no Instagram. Sigam a nutricionista Paula Mello. Tem uma tonelada de conteúdos lá. Independente se você for passar na consulta dela ou não, uma dica que eu vou fazer assim que terminar essa live. Vou entrar no canal do Telegram da Paula, vou lá no perfil dela, fuçar onde está esse link aí, que eu quero receber dicas de alimentação. Lá no linkzinho clicável do perfil. Tá lá Pode na bio. lá. Show, tá lá na bio da Paula, então. Paulinha, mais uma vez, muitíssimo obrigado mesmo. Em breve, ó, em breve vai sair um vídeo no meu YouTube, no YouTube da Paula. A Paula deu uma palestra ano passado no meu evento, no Bora Correct Experience. O pessoal está terminando de editar uma palestra também top sobre alimentação, voltada para a corrida, para o esporte, para o exercício. Então fiquem ligados que em breve vocês vão assistir. E Paulinha, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Valeu. Muito obrigada também, Rô. É sempre um prazer enorme estar nessa parceria aqui. Você manja muito de corrida, eu também sempre aprendo muito com você. E, enfim, a gente se vê por aí, né? Vamos marcar outras vezes. Vamos sim. Obrigado, Paulinha. Vou desconectar você aqui. Valeu. Obrigada tchau, tchau. também, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Removendo o Paulinho. Pô, gente, que aula. Fala a verdade. Nossa, sensacional. A gente aprende muito. Eu aprendo sempre, né? Sempre que a gente ouve falar de alimentação, nutrição, eu começo a escutar a Paula, já começo a lembrar algumas coisas que eu posso melhorar, eu posso adaptar isso, eu posso adaptar aquilo, tanto nos meus treinos quanto aqui de casa. Cara, é muito legal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Só reforçando o convite, quem está aqui ao vivo, hoje, 8 da noite. Então agora eu vou dar uma pausa para vocês. 8 da noite tem a última live do dia. Caramba, a terceira live do dia, né? Perguntas e respostas, entrevista com a Paula. E eu vou fazer uma live lá no meu grupo do Facebook, para quem está participando do movimento Bora Correr. A gente vai falar sobre treino intervalado, sobre fartlek, sobre contínuo. Vamos fazer uma revisão da aula 2 e tirar dúvidas de vocês ao vivo durante o treino. Então, durante o treino não, durante a live. Quem estiver participando lá pode fazer perguntas. E amanhã vai ao ar a aula 3, a aula mais importante do movimento Bora Correr. A gente se vê lá. Um abração e bora correr.